E aí, opa, abriu. E aí, minhas senhoras e senhores, como vocês estão? Estamos aí mais uma semana da inflamação. A gente vai até sábado aí falando diariamente sobre inflamação, sobre alimentos que inflamam, sobre alimentos que desinflamam, sobre como você pode desinflamar, o que você tem que cuidar, o que você não pode fazer para inflamar e por aí vai, tá? Então, e aí, Eli? Como é que você tá? Daqui a pouquinho vai ter o plano, tá? Daqui a pouquinho já corro lá e já te envio. E aí, Bia? Bia também. Bia daqui a pouquinho também vai o plano. Meu Deus, tá começando a entrar a galera, vai começar a me cobrar as coisas aqui, eu tô fudido. E aí, minha gente, e aí, Felipe, como é que vocês estão? Então é o seguinte, hoje a gente vai falar, e aí? Hoje a gente vai falar novamente sobre inflamação, a gente vai falar sobre inflamação até sábado, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre 5 alimentos anti-inflamatórios que vocês podem utilizar no dia a dia, né? Então a inflamação crônica, né, aquela inflamação crônica de baixo grau que a gente vem falando desde domingo, ela é a causadora de muitas doenças, ou pelo menos ela faz parte da causa de muitas doenças, como diabetes, como dor nas articulações, né, como pressão alta e por aí vai, né, inclusive a longo prazo alguns tipos de câncer, principalmente para quem já tem hereditariedade, né, para quem já tem aí uma chance maior de ter câncer, né? Do tipo, minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, minha avó teve câncer, minha tia teve câncer, né? Então, nesses casos onde existe uma hereditariedade muito grande, as vias inflamatórias em excesso, né? Principalmente a inflamação crônica de baixo grau, com o tempo, ela vai, consequentemente, aumentar as chances, sim, do câncer, beleza? Aparecer. E também de reincidir, né? Então, hoje mesmo eu tive uma paciente aí oncológica, né? Ela tá em remissão desde 2016 e basicamente a alimentação dela hoje é muito anti-inflamatória, extremamente anti-inflamatória, para prevenir ela de não ter câncer novamente, né? Então hoje a gente vai falar 5 principais alimentos aí que a gente pode utilizar no dia a dia para reduzir a inflamação crônica, tá bom? Então vamos lá, conforme o povo for entrando eu vou começar a falar. Vamos fazer igual a live de ontem, né? A live de ontem foram 5 alimentos mais inflamatórios, que não sei se vocês lembram, né? Tô lendo, tô conseguindo ler sim. Na live de ontem a gente conversou sobre 5 alimentos principais inflamatórios, né? A gente falou sobre óleo vegetal, sobre cerveja, né? Álcool no geral. Gente, eu nem lembro, alimentos superindustrializados, açúcar adicionado, né? Então a gente ontem conversou bastante sobre alimentos inflamatórios. E hoje a gente vai falar o contrário. Ontem a gente falou do problema, hoje a gente vai falar da solução, né? Então a gente vai falar hoje como você fica... Farinha, a gente falou ontem bastante, né? Farinha, caseína e gliadina, né? A proteína do leite, a proteína da farinha, do glúten. Tá? E hoje a gente vai falar exatamente o contrário, né? A gente vai falar sobre alimentos anti-inflamatórios, tá? Para você não viver em inflamação de baixo grau, principalmente na alimentação. E aí, Olivia, oi Léo, tudo certo com vocês? Seguinte, então, é isso. Eu montei uma listinha aqui só para eu seguir ela certinho, eu anotei ela, pra gente não se perder no meio. E eu gostaria de quem tá online aí, já pode começar a falar, igual a gente fez ontem, o mesmo joguinho que a gente fez ontem, para ver se vocês acertam, né? Um veneno. De fato é um veneno, cara. E aqui no Brasil é pior, tá, Hugo? E aí, Hugo, agora que eu vi que é tu. E aí, Lilian, tudo bem? E aí, Hugo, como é que você tá? A farinha na Itália mesmo, né? Que a gente fala muito sobre pizza e por aí vai, né? E principalmente na fermentação longa e tal, a gente tem uma quebra de caseína um pouco mais simples, mais fácil de ser feita do que aqui na farinha do Brasil. Na farinha do Brasil a gente tem também contaminação cruzada, tá, cara? Então, infelizmente, a farinha do Brasil, ela além de alterada geneticamente, ela também tem contaminação cruzada pesada, cara. Isso é um grande problema na farinha brasileira. Na farinha italiana, a gente já não tem esse problema. Então, até vou deixar como curiosidade para vocês, antes da gente começar a falar do assunto de hoje, que é 5 alimentos anti-inflamatórios. Ontem a gente falou sobre 5 alimentos inflamatórios. E eu vou deixar até uma informação bem interessante para vocês aqui. Quando eu faço muitas dietas para os pacientes do Dr. José de Felipe, depois vocês dêem uma olhada ali, quem é o Dr. José de Felipe, né, um ortomolecular, e ele cuida de muitos pacientes oncológicos. E hoje em dia eu faço várias dietas para pacientes dele,
E, consequentemente, né, a gente tem ali uma lista que ele passa para mim, passa para os pacientes, de algumas farinhas que você pode utilizar depois da remissão do câncer. Tá? Então a gente tem sim algumas farinhas que são um pouco mais tranquilas, tá, Hugo? Beleza? Então assim, não é toda farinha, né? Mas sim, no geral, principalmente farinha branca brasileira, a gente tem que tomar um cuidado maior. E aí a gente tem ali uma listinha de 3 farinhas que a gente consegue utilizar por não terem contaminação cruzada e também por terem não terem alteração genética igual a maioria delas, das brasileiras, tem. Beleza? Deixa eu só ler o que vocês estão falando aqui. Entrou uma galera, saiu uma galera. Vamos lá. Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem pergunta. Então, beleza. Gente, igual a gente fez ontem, tá? Ontem eu pedi para vocês listarem 5 alimentos inflamatórios. E a galera acertou, na verdade, o público acertou todos, né? E depois a gente discorreu. Não, jamais, Caio. Nunca. Por que eu ia fazer isso? Eu deixei uma listinha para vocês no final, expliquei sobre cada alimento inflamatório. E hoje a gente vai falar sobre alimentos anti-inflamatórios, Hugo. O Hugo até acho que acertou um ontem, né? Falou cerveja, se não me engano. E hoje eu gostaria que vocês tentassem falar do primeiro alimento anti-inflamatório de baixo custo, né? Olha aí, porra, velho, mas vocês são liso, tá ficando bom isso aqui, meu. Acertou, primeiro mesmo. Eu vou até mostrar aqui, ó. Não vai dar pra mostrar, mas o primeiro que eu listei foi exatamente azeite de oliva extra virgem, tá, Bia? Já de cara, já matou a charada. A gente vai fazer igual ontem. Eu vou falar um pouco sobre cada alimento, né? E conforme vocês forem acertando, eu vou discorrer um pouco, vou explicar um pouco do motivo do porquê ele é anti-inflamatório, tá? Ontem até aconteceu uma menina pedir estudos sobre inflamação, uma coisa muito louca, assim, pedindo estudos sobre como funciona a fisiologia, né? Não tem nem lógica. É tipo pedir um estudo porque a água é água, né? Não tem muita lógica. Então não tem nada de estudo aqui, na verdade a gente fala de fisiologia bioquímica básica, né? Seguinte, meus senhores, o primeiro alimento anti-inflamatório, sim, também serve, Hugo, tá? Entra mais ou menos na mesma linha do azeite de oliva, tá? O primeiro alimento é o azeite de oliva, a Bia matou a charada já. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê ele é anti-inflamatório, tá? Então, a grande questão do azeite de oliva, principalmente quando a gente faz o extrato do azeite de oliva. E aí, Andy? Firmeza? E aí, Cauã? Tudo certo? Como é que vocês estão? Então, quando a gente faz principalmente a extração do azeite de oliva, né, do extrato do azeite de oliva, a gente extrai um composto chamado olive leaf, né? E ele é categorizado por polifenol, tá? Então, quando a gente fala de azeite de oliva, a gente está falando basicamente de polifenol, tá? Polifenol não é um antioxidante, não é um antioxidante conforme todo mundo acredita, né? Na verdade, ele é um composto bioativo. Então, o que é um polifenol que tem no azeite de oliva? Ele é, basicamente, um antioxidante, um anti-inflamatório e um composto bioquímico. Fechou, tá? Então, o azeite de oliva, por conta do polifenol, ele é anti-inflamatório, né? O que acontece com azeite de oliva, com abacate, igual o rapaz falou? Quem falou ali foi o Hugo? Cúrcuma, Bia falou bem também, mas não é cúrcuma agora não. Cúrcuma acho que eu nem vou falar hoje, tá? Castanha, tá? Então, principalmente os polifenóis do azeite de oliva, eles têm uma característica muito interessante, que é a de modular ciclooxigenase. O que é isso? Não vamos entrar em detalhe besta aqui, nerd aqui. Ele modula exatamente as vias inflamatórias igual um anti-inflamatório. Tá? E aí, Andy? Voltou? Tá? Então, quando a gente fala açafrão também, sim, vocês estão falando dos alimentos certos. Eu até ia falar sobre açafrão da terra hoje, sobre cúrcuma longa, né, no geral. Mas eu vou acabar, talvez no bônus aí, se sobrar tempo, eu falo sobre açafrão, tá? Eu falo sobre açafrão. Apesar de que, Ana, por conta da cúrcuma longa, né? Que a gente fala que o açafrão ele tem curcumina. É igual a gente fala do azeite de oliva, a gente fala de polifenol, né? Então, quando a gente fala desses compostos bioativos, eles funcionam mais ou menos na mesma via. Então, vocês estão certos no geral, tá? Peixe rico em ômega. Meu Deus, vocês já estão... Não, vinagre de maçã não. Sim, mas não. A careca do cara, ele vai gostou? Quer vir ilustrar? Então assim, o que acontece?
Quando a gente fala desses alimentos que vocês estão falando, e na verdade vocês estão falando vários alimentos corretos, né? Cúrcuma, já rolou aí abacate, alho e por aí vai, né? E a gente está falando agora de azeite de oliva, principalmente de polifenóis, ou igual a moça falou ali do açafrão da terra, a gente está falando de cúrcuma longa, a gente está falando de alguns compostos bioativos. E esses compostos, eles são tão complexos que eles agem literalmente como anti-inflamatório, só que anti-inflamatório de baixo grau, né? Então, cara, vocês conhecem ibuprofeno? Todo mundo aqui conhece ibuprofeno? Eles agem na via inflamatória. Não estou falando de excreção nos rins, não estou falando nada disso. Estou falando da parte inflamatória. Azeite de oliva, literalmente, age igual um anti-inflamatório, igual ao ibuprofeno. Vocês podem anotar, vocês podem... Não acreditem em mim, não precisa acreditar em mim. Mas será que esse careca tá falando merda aí? Esse careca tá falando um monte de bobeira? Pega aí o ChatGPT, pega o Google e escreve lá. Como é o funcionamento antioxidante e anti-inflamatório do polifenol do azeite de oliva. Não precisa acreditar em mim, não é tudo que eu falo aqui é verdade. Vai para a rede, vai para a internet e vai pesquisar para ver se é verdade o que eu estou falando ou não, tá? Então, esses polifenóis do azeite de oliva, tá? O azeite de oliva como fonte anti-inflamatória, eles agem exatamente na via ciclooxigenase, igualzinho um anti-inflamatório, igual um ibuprofeno, tá? E o que ele faz? Ele reduz a expressão, a liberação dessa ciclooxigenase. Basicamente o que o ibuprofeno faz, só que logicamente num grau muito menor. Só que, gente, vocês não vão tomar ibuprofeno o resto da vida. A ideia da alimentação anti-inflamatória, qual que é? Quem faz uma dieta anti-inflamatória aí, cuida do quê? Da inflamação de baixo grau. Todo dia um pouquinho. Todo dia você vai se alimentar com um pouquinho. Você vai fazer uma dieta anti-inflamatória, uma dieta mediterrânea, você vai se alimentar com um pouco de compostos anti-inflamatórios. A lógica é essa. Não é chegar e bum! Tá? Tipo, tô inflamado, vou lá tomar ibuprofeno. Tô inflamado, vou tomar um paracetamol. Né? Não é essa a ideia da alimentação anti-inflamatória. A ideia da alimentação anti-inflamatória é exatamente manter vocês desinflamados na alimentação. Um pouquinho. Você vai temperar a tua salada? Você vai comer um pão integral? Você joga ali um fio de azeite de oliva. Essa é a ideia da alimentação mediterrânea e inflamatória. Tá? O limão é anti-inflamatório? Cara, o melhor é usar azeite ou manteiga. Depende, Andy, depende da questão. Vamos responder umas perguntas? Então, gente, falamos do... Deixa eu só terminar então do azeite de oliva, tá? Só fechar, então, ele realmente age como um anti-inflamatório, assim como o ibuprofeno, na mesma linha do ibuprofeno, e ele modula a inflamação. Então, todas aquelas vias de inflamação, elas são moduladas pelo azeite de oliva. Então, azeite de oliva, primeiro, anti-inflamatória. Vamos para as perguntas do povo aí? Vamos lá. Açafrão, sim, eu falei sobre açafrão. Vamos ver. Linhaça, amêndoa, sim. Mais ou menos a mesma lógica, tá? Bia ali, ó. Linhaça e amêndoa, mais ou menos a mesma lógica. Andy fez uma pergunta, galera. Quem sabe aí, ó. O melhor é usar azeite ou manteiga? Gente, limão é anti-inflamatório? Não. Não é anti-inflamatório. A vitamina C do limão é, Bia. O limão como anti-inflamatório não. Tá? Ômega 3, sim, tá certo. Depois eu vou falar sim sobre ômega 3. Eu não vou me perguntar, que vocês sabem a resposta. Não, nem preciso perguntar. Andy, tá aí? O melhor é usar azeite ou manteiga? Depende, cara. Depende do que você precisa no teu colesterol. Depende do quanto de colesterol você tem, porque a gente sabe, e quem me acompanha todo dia aqui, sabe que eu não sou a favor de níveis muito reduzidos de colesterol. Quem já está aqui desde a primeira live, ou quem está participando meio que direto, já sabe o porquê que eu não gosto de colesterol baixo demais. O seu médico, quem está me assistindo aí, quem está passando, o seu médico te dá estatina quando o colesterol sobe? Quem aí já tomou estatina? Quem já ouviu do médico que colesterol alto vai te matar? Quem já ouviu do médico isso? Quem já foi no médico e disse, colesterol está muito alto, vamos tomar esse remedinho aqui? Alguém já passou por isso, os que estão assistindo? Bia, Andy, Hugo, os que estão online aí, alguém já passou por essa situação ou não? Qual o nível bom? Hugo, depende da pessoa. Tá? Já vou explicar, tá? Lembra da pergunta do Hugo aí, galera. Tá? Olha lá, pergunta boa do Hugo. Eu vou fixar, Hugo. Pera aí. Fixar comentário. Foi? Fixou. Hugo, para eu não esquecer, eu fixei. Já vou responder porque acho que mais gente vai querer saber isso aqui.
Não espero não passar, tomei até 3 aí ó. Aí começa a cagada, cara, é isso aí. Vamos lá, galera, ó, perguntinha, a gente tá falando sobre alimentos anti-inflamatórios e a gente entrou no colesterol, né? Porque perguntaram o que vale mais a pena, azeite de oliva ou manteiga? E aí eu falei que depende muito do nível de colesterol. E o Hugo já meteu o louco ali, ó, já teve que tomar estatina e por aí vai. A pergunta foi, você já passou no médico e o médico disse que teu colesterol tá alto demais, tinha que tomar rosuvastatina, simvastatina, qualquer estatina? Tá? Fixei a pergunta do Hugo ali. Nível bom de colesterol, o que o médico te falou, Hugo? Conta aí, o que o médico te disse? Quanto que era bom de colesterol? Te falou algum número, não? Conte-me, vamos ver até onde que esse médico foi aí. Conte-me que eu vou te explicar o porquê. E se alguém souber por que nível de colesterol baixo demais não é bom, explica, me fala aí que eu vou responder. Se está certo ou não. Abaixo de 199. Olha que loucura isso. Não sei de onde cardiologista tira isso, cara. Vai, continue aí. Alguém sabe por que nível de colesterol baixo demais não é saudável? Eu vou explicar uma coisa para vocês sobre colesterol rapidamente aqui. Para quem acredita... Obrigado, Samuel. Para quem acredita que nível de colesterol... Não fui eu. Para quem acredita que nível de colesterol baixos demais são bons, para quem toma estatina para derrubar colesterol, você pode estar fazendo uma grande cagada na sua vida, mas uma enorme cagada na sua vida. E já vou explicar o porquê. Última chance aí. Alguém mais sabe por que colesterol baixo demais é problema? Ômega 3 em cápsula tem o mesmo efeito que o ômega 3 consumido em alimentos? Sim. O que importa é quantidade, tá? O que importa é quantidade. É tipo whey. Vinícius, precisa tomar whey? Não. Se você bate a tua proteína diária, ingesta de proteína diária, você não precisa tomar whey. Você toma se quiser. E num caso muito específico que eu vou falar qualquer dia aí, que eu vou contar para vocês, quando você usa especificamente altas doses de whey. Se você que tá passando aí toma whey, treina e toma whey, faz dieta e toma whey, me acompanha, fica de olho, que eu vou explicar o quando que esse whey é de fato tão interessante assim, ou se você só está enfiando dinheiro no lixo, tá? Você pode estar comprando whey sem necessidade, assim como você pode estar comprando ômega 3 sem necessidade, tá? Colesterol produz hormônio. Pau! Ô, Hugo, vem fazer a live aqui, irmão, que você não dá uma fora, mano, pelo amor de Deus, é isso, tá? Então, principal, né? Não é só isso, mas um dos principais motivos da existência do colesterol é exatamente a produção hormonal sexual, tá? Controle de estradiol, prolactina, testosterona, tá? Então, um dos principais é exatamente a produção hormonal, tá? Então, vocês têm que pensar em colesterol, Hugo. Você pensa assim, Hugo, vamos lá. Esses dias entrou um cara... E aí, Ana? Esses dias entrou um cara aqui que estava com síndrome metabólica. Quem está passando aí provavelmente já ouviu. Síndrome metabólica. Não é charlatanismo síndrome metabólica, pelo amor de Deus. Isso é descrito na medicina de trocentas formas. Você não tem como negar algo como a síndrome metabólica. E o cara estava com síndrome metabólica, a testosterona dele estava em 200 e pouco. E o médico deu o que para ele? Estatina. Irmão, no mesmo momento você acabou com a capacidade do rapaz de produzir testosterona. E uma das grandes necessidades do corpo para sair da síndrome metabólica é exatamente a normalização hormonal. Tá, Hugo? Então, assim, você deu estatina pro cara que já está em síndrome metabólica, que não produz testosterona. Então, homem que não produz testosterona não deve tomar estatina. Ponto. Outro caso. Porra, bom. Texto tá ótima, velho. Pelo amor de Deus, mantenha 900. Poucos homens hoje têm 900 de texto. Pouquíssimos, cara. Hoje em dia eu atendo piazada aí de 18, 19, 20 anos que tá com 250, 300 de texto, tá? Jejum é uma boa abordagem para ajudar a combater a inflamação? Sim! Olha a pergunta da Bia. Vou fixar essa pergunta se eu aprender como de vez aqui. Meu Deus, cadê? Aqui, fixei. Pergunta da Bia, todo mundo lê aí. Jejum é uma boa abordagem para ajudar a combater a inflamação? Sim, inclusive eu acho que sábado vai ser esse o assunto, tá? Vai ser exatamente jejum. Por quê? Autofagia, reciclagem, tá? Reciclagem celular é o nome disso, tá? Então, o jejum,
você já deve ter ouvido muito sobre autofagia, jejum intermitente. Quem aí pratica ou já praticou jejum intermitente? Eu faço, toda semana. Ontem eu fui treinar a perna, eu estava 18 horas em jejum. 18 horas de jejum, cara de 110 quilos, 18 horas de jejum treinando perna. Né? Por quê? Eu busco autofagia, renovação celular. Então sim, é uma baita prática, ajuda sim a manter a inflamação de baixo grau mais baixa. E eu acho que sábado eu vou fechar falando sobre jejum, que a galera gosta de chamar de jejum intermitente. Não é jejum intermitente, todo jejum é intermitente. Tá? Então sábado sim eu vou falar sobre jejum, mas é uma baita prática sim, tá, Bia? Como subir a texto? Como subir a texto? Irmão, eu acho que eu vou falar um dia só sobre isso, mas a alimentação mediterrânea, a dieta mediterrânea começa a fazer sentido nesses casos. Controle de colesterol, e aí sim, a gente não está falando de colesterol total, Hugo. Aí vamos voltar para a tua pergunta? Vamos voltar para a questão do colesterol, tá? Quando você tem uma dislipidemia, que é o desbalanço do colesterol, não é necessariamente colesterol elevado. A gente está falando de pouco colesterol bom para muito colesterol ruim. Então, quando você olha, Hugo, presta bastante atenção. Fica uns minutinhos, escuta até o final. Quando você analisa um colesterol de 200, tá? Igual o teu ali, você falou que o médico pediu abaixo de 199. Olha que loucura. Quando você olha um colesterol de 200, tá? E você tem 30 de colesterol bom, HDL, e você tem 170 de colesterol ruim, você tem uma dislipidemia, você tem uma proporção errada. Você tem muito colesterol ruim indo, porque o colesterol ruim vai, né? O caminho dele é de ida para a produção hormonal, que é o que você falou agora há pouco, tá? E você tem um baixo colesterol bom. O colesterol bom, ele funciona meio que como um catador de lixo, nesse caso, tá? Além da função mental e tal, mas isso é papo para outra hora. Ele funciona no retorno como um catador de lixo. Então, o colesterol ruim vai e ele deixa metabólitos, né? Ele deixa pequenos metabólitos do colesterol ruim no meio do caminho. E ele tem que voltar, porque senão você gera aterosclerose, correto? Senão você gera o colesterol se grudando nos vasos. Perfeito? A aterosclerose começa a partir daí, do entupimento dos vasos por colesterol e cálcio. Se você tiver, digamos assim, 200 colesterol ruim indo e 30 colesterol bom voltando, você não tem lixeiro suficiente para tirar o lixo da rua. É mais ou menos essa analogia. Então você tem que ter uma proporção decente. A nossa proporção, que a gente gosta principalmente na farmácia, é de 1 para 2. Então você quer 150 colesterol ruim para 75 colesterol bom. Essa é a proporção que a gente busca em farmácia. Ponto. Na biomedicina a gente busca a mesma coisa. Aí o médico, o cardiologista, aí ele... Obrigado, Raya. O médico cardiologista geralmente ele vai por números absolutos, tá, Hugo? Então assim, ele não vai buscar muita proporção, ele vai buscar o que ele aprendeu na faculdade, que é colesterol abaixo de 190, tá? Então é mais ou menos isso aí. Vamos lá? Não, Ryan, putz, não consigo, velho. É uma coisa única minha, tá? Obrigado. Se eu nasci com isso, Ryan, não tem como. Entendeu, Hugo? Captou o que eu te falei? Não sei se te ajudou a informação ou não. Gente que tá entrando agora, seguinte, a gente desviou um pouco do assunto, falei sobre colesterol, tá? Aterosclerose, esteatose hepática, carboidrato, não. Aí a gente vai falar outra hora sobre isso, não, cara. Não é só isso, não. Se treinar em jejum atrapalha, o povo diz que precisa comer para o corpo conseguir nutriente. Não atrapalha. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A nutrição, você conta a nutrição, principalmente macro, você conta diária e semanal, tá? Então, assim, você não comer X horário não vai impactar no teu desempenho, a não ser que especificamente você, o Andy, não consiga treinar de barriga vazia. Aí sim. Ah, eu não consigo, eu passo mal e eu desmaio. Beleza, isso eu não treino, tá? Eu mesmo treino super bem em jejum e eu sou mais pesado que a maioria das pessoas, tá bom? Galera, seguinte, hoje, 5 alimentos anti-inflamatórios, a gente está falando a semana toda sobre inflamação. Ontem a gente falou de 5 alimentos inflamatórios e hoje 5 alimentos anti-inflamatórios. O primeiro alimento a gente já conversou, que é o azeite de oliva, já falaram aí abacate, castanha, várias coisas. Eu gostaria que vocês puxassem aí o segundo assunto. Eu fiz uma lista só para não esquecer a sequência aqui. Vocês têm uma ideia do segundo alimento hoje? Já falaram vários hoje. Vários acertaram também,
né? Principalmente o Hugo acertou ali azeite de oliva, tá? Acho que foi o Hugo. Próximo alimento anti-inflamatório que a gente vai conversar hoje, ômega 3. Não é o próximo, mas ele tá aqui hoje. É o terceiro da lista. Podemos falar, cara. Ômega 3, tá bom, eu vou ter que puxar, né? Vai ter que ser. Já estão falando ômega 3, eu vou ter que ir lá pro terceiro. Gente, ômega 3, aí a gente tá falando de outra coisa. Quando a gente falou de azeite de oliva, de cúrcuma, açafrão, a moça falou ali. Acho que foi a Ana, né? Falou de açafrão, não sei. Quando a gente falou desses alimentos, a gente está falando principalmente de compostos bioativos, né? A gente está falando de alguns compostos que são antioxidantes, anti-inflamatórios, compostos bioativos. Tá? Então, assim, a gente estava falando de composto bioativo. Agora, é de fitoquímico, né? Agora não, agora a gente está falando de ômega 3, a gente está falando de gordura, tá? Frutas, puta, mas daí vocês estão me quebrando, pô. Daqui a pouco eu vou falar de fruta antioxidante, principalmente antocianina, tá? E resveratrol. Então, assim, quando a gente está falando de ômega 3, a gente já não está mais falando de antioxidante. A gente está falando de gordura, a gente está falando de EPA e DHA. Tá? Então, ômega 3 é extremamente anti-inflamatório. Doenças oncológicas, pessoas com inflamações articulares, aquela mulher que vive inflamada, né? Mulherada aí que tá escutando, que tá passando por aí, mulher com endometriose, com o fluxo extremamente dolorido, cólicas menstruais extremamente doloridas, né? Aquela mulher que tem brinco e inflama na TPM, vive inflamada, vive doente. Chegou na TPM, você tem dor de cabeça, você tem dor na menstruação, tem que tomar medicamento, tem que tomar remédio para conseguir trabalhar. Você é o tipo de mulher que sofre disso, vem para a live que essa live é para você, tá? Então, se você é o tipo de mulher que vive inflamada, o tipo de mulher que vive com a barriga estufada, vive com dor de cabeça, você está inflamada, cronicamente, de baixo grau, você está inflamada. E essa live é para ensinar que alimentos você pode comer para desinflamar, literalmente isso, tá? Vamos lá! Próximo alimento, a Bia falou, o Hugo acho que falou, estamos falando de ômega 3, que é um tipo de gordura, né? E essa gordura, ela não só diminui a inflamação, ela ajuda o corpo a modular a inflamação. Essa é a grande verdade, tá? Então, o que ela faz? Ela produz, né, o ômega 3, o DHA e o EPA produz um tipo de molécula que é protetiva no sistema de células brancas. Ponto. Ele ajuda as células brancas a atuarem no local da inflamação. Basicamente isso, super simples, tá? Ele não só diminui, né, a inflamação, ele ajuda o corpo a resolver a inflamação. Essa é a grande verdade, tá? Isso, peixe gordo, ômega 3, salmão, atum, sardinha, tá? Então, principalmente a gordura, onde que você encontra ela? Principalmente em peixes gordos, tá? E esse tipo de gordura, ele realmente ajuda o sistema leucocitário, né, de células brancas, a resolver a inflamação. É isso, não tem muita balela aqui, tá? Não é um antioxidante, não é um composto bioativo, ele é um anti-inflamatório, essencialmente um anti-inflamatório, tá? Que ajuda a solucionar. Porque você tem que pensar o seguinte, quando você toma um anti-inflamatório, você está agindo em algumas vias, né? Que são basicamente de liberação de anti-inflamatórios no seu corpo. Então você inflama e o teu corpo manda anti-inflamatórios naturais, né? Via glutationa, ele manda inflamatórios produzidos no corpo para o lugar da inflamação. Só que isso vira uma reação em cadeia e você vive inflamado. E você vive inflamado e o teu corpo vive mandando anti-inflamatórios e como ele nota que o local está com uma inflamação, que você tem um intestino irritável, por exemplo, você tem síndrome do intestino irritável, o teu intestino vive inflamado, ele vai viver ligando aquela via anti-inflamatória. Tá? Então, o que acontece? Você tem uma doença inflamatória crônica, você tem uma articulação inflamada, você tem uma endometriose. O teu corpo vai notar que aquele local está inflamado. E se aquele local está inflamado, ele vai ligar, né, as vias inflamatórias. Só que aí a gente começa a entrar em NF-kappa-beta, né, em MAP, e MAPK, né, e a gente começa a ir um pouco mais longe. Então, não é necessariamente esse o tema da live. O que vocês têm que entender é o seguinte, quando você vive sobre inflamação de baixo grau, vocês têm que entender que o corpo tenta reduzir aquela inflamação. Só que a inflamação é uma proteção do corpo. Então você entra numa bola de neve. Quanto mais inflamado você fica, mais inflamado você fica.
e o corpo fica tentando resolver aquela inflamação, liberando citocina anti-inflamatória no local. E ele nota que não está resolvendo. Você está com aquela inflamação, então você está com o intestino inflamado, o teu corpo produz citocina anti-inflamatória, e você come, você inflama mais ele nota que está inflamado, ele produz mais citocina anti-inflamatória, e assim vai. Isso gera dores de cabeça, porque mexe no sistema vascular. Então, quando vocês têm dores de cabeça, muita gente, não sei se já tem gente aqui com síndrome, com enxaquecas e etc., toma, por exemplo, propranolol, que é para o coração. Por quê? Porque deixa de gerar espasmo vascular. Então, sistemas inflamados geram, por exemplo, espasmo vascular, porque geram vasoconstrição. Então a coisa vai muito longe, né? Vai extremamente longe esse assunto. A gente começa a ter um assunto super nerd aqui e é chato demais. O que vocês têm que entender, que por exemplo agora, a gente acabou de falar de ômega 3 anti-inflamatório. Onde que ele atua nesse sistema super chato e nerd do caramba aí? Ele atua exatamente em ajudar o sistema imune a resolver de vez a inflamação e parar de mandar mais citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias pro local, tá? Vamos ver o que estão falando aqui, meu Deus do céu. A gordura corporal ajuda na produção de estrogênio, isso! Não, alguém perguntou se eu sou médico, não. Sou nutricionista, terapeuta integrativo, farmacêutico e biomédico, mas médico ainda não. Médico eu só começo ano que vem, metade do ano que vem, se tudo der certo. Uma dieta anti-inflamatória ajuda na retenção de líquidos? Sim, com toda certeza. Ontem a gente falou sobre inflamação, sobre alimentos inflamatórios, e eu entrei nesse mérito aí, tá, Bia? Se uma dieta anti-inflamatória reduz a retenção de líquido. Sim, por inúmeros motivos, eu posso falar sobre isso em outro momento, que ontem eu já falei, eu acho que uns 20 minutos sobre isso, tá? Mas amanhã a gente conversa sobre isso, acho que amanhã ainda dá pra conversar sobre isso. Você tá com a pele de quem tá inflamado? Não, cara, eu tô suando, mano. Da onde que eu tô com a pele inflamada, cara? Não viaja? Eu tô fazendo cardio de 30 e poucos graus aqui, cara. Você acha que a minha pele é perfeita? Ai, que doideira, cara. Não tô nada inflamado. Opa, também sou biomédica, bioquímica. Mas aí você foi mais longe que eu, né, Luísa? Bem mais longe que eu. Aí você entrou em bioquímica. Aí você sabe de metade disso aqui muito mais que eu. Bem mais que eu. Aveia é bom? Depende, Hugo. Beta-glucana tem o seu uso, mas quando a gente fala de glucana, e aí, ó, por exemplo, a Luísa acho que vai me ajudar aí. Quando a gente fala de glucana, por exemplo, aveia eu não gosto. Primeiro, por conta exatamente da contaminação cruzada da aveia brasileira. Então, boa parte da nossa aveia tem glúten. Quando você vai comprar uma aveia para um celíaco, por exemplo, você pede para o celíaco comprar uma aveia livre de glúten, o que é uma loucura, Hugo. Por quê? Porque a aveia não é para ter glúten, né? Mas a aveia brasileira tem glúten quando ela não é separada na esteira. Isso a gente aprende muito em segurança alimentar e em nutrição. Tem que cuidar muito com da onde vem o alimento. Amendoim no Brasil tem muita contaminação cruzada. Aveia tem muita contaminação cruzada. Tem muito alimento no Brasil que tem contaminação cruzada. Tá? Então, beta-glucana é um baita alimento. Mas, por exemplo, paciente oncológico, que a gente bota muita beta-glucana, eu prefiro que seja via, por exemplo, shiitake, shimeji, cogumelo no geral, tá? Então, as glucanas vêm de lá. Não vem da aveia. Eu não gosto muito que utilize tanta aveia assim, tá? O que é bom para perder barriga? Fabrício, dieta, né, velho? Dieta, cardio e treino. Não tem segredo, irmão. Não tem segredo. Dieta, cardio e treino. Dieta, cardio e treino. Não comece com esses monjadas, clenbuterol, não sei o que. Não, pelo amor de Deus, tá? Vamos ver. O que você achar sobre zerar carboidrato, depende da dieta. Aí, ó, Luísa é bioquímica, aveia também não indica. Geralmente aqui, Luísa, entra um pessoal convergente e divergente. Às vezes as ideias batem, às vezes não. Mas, no geral, assim, eu utilizo aveia em baixa quantidade, assim, mas para paciente tipo oncológico, em remissão de câncer, paciente que vive inflamado, com inflamação crônica de baixo grau, aí eu também não sou a favor, não, cara. Não sou a favor. Tá? Eu acho que depende muito do caso. Aveia hidratada para ajudar na motilidade intestinal e tal, né? Mas, no geral, assim, usar aveia igual todo mundo usa, todo dia 50, 60, 100 gramas, também não sou a favor, apesar da glucana, cara. Aí eu peço pra usar lá chá de camomila, usar shiitake, shimeji, né? Aí vai um pouco mais... Ou glucana em cápsula mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Pra quem vai competir, papapá. Vamos lá, cara, deixa eu pegar o próximo alimento. Eu acho que a Bia falou já o alimento. Galera, pra quem tá entrando agora...
A semana toda eu tô falando sobre inflamação de baixo grau, tá? Não é inflamação tipo se machucou e inflamou, fez uma cirurgia e inflamou. Não, a semana toda eu tô falando de inflamação crônica de baixo grau, que é boa parte dela induzida aí por falta de exercício físico, por excesso de açúcar, alimento superindustrializado, óleo vegetal, aqueles alimentos que a gente conversou ontem, tá? Então ontem deu uma fraqueza na live aí, mas teve bastante comentário assertivo, tá? Sobre alimentos inflamatórios. E teve muito relato que foi muito legal de pessoas que já fizeram dietas anti-inflamatórias, dieta cetogênica, principalmente dieta mediterrânea, que é o mais interessante para esses casos, né? Relatando uma melhora significativa aí na inflamação. Então, mulherada que está passando pelo negócio, está passando reto, né, e não está entrando na live, se você vive com inflamação de baixo grau, dor na articulação, estômago sempre estufado, intestino inflamado, diarreias frequentes, dor de cabeça frequente, endometriose, adenomiose, essa live é para você. Por quê? Porque hoje eu tô falando sobre principais alimentos anti-inflamatórios, tá? 5 principais alimentos anti-inflamatórios super fáceis de encontrar na refeição do dia a dia. Primeiro alimento foi azeite de oliva extra virgem. Segundo alimento foi ômega 3, EPA e DHA, principalmente peixe gorduroso, salmão, peixes gordurosos no geral. Terceiro alimento, a Bia já matou a charada. Frutas anti-inflamatórias. Quais são as frutas anti-inflamatórias? Tá com pouca gente hoje, então vai dar pouca resposta. Mas para quem quer tentar, fique à vontade, eu vou dar um minutinho para tomar minha água. Quem quer tentar acertar quais são os principais alimentos anti-inflamatórios, mete o louco aí que eu já vou falar, porque tá na minha listinha aqui. Principais frutas anti-inflamatórias. A Bia tinha perguntado limão. Não é sobre limão que vamos falar. Fruta vermelha, morango, é isso aí. Fechou. Fruta vermelha, uva, pô, mataram. Gente, uva, principalmente, o que vocês sabem, o que a mídia mesmo adora falar, que a mídia gosta de botar vocês para beber, né? Eu acho que deve ser alguém que paga aí. Não sei se não tem o dedo da Ambev nessas recomendações, né? Mas enfim. Uva, a gente tá falando do bom e velho resveratrol. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre resveratrol. Exatamente. Suco de uva, vinho. Aí, logicamente, que a gente tem uma concentração de resveratrol, de resveratrol, né, maior no vinho, com certeza no vinho tinto, mas não quer dizer que o suco de uva integral não tenha. Tem, a quantidade é menor. A uva também tem, a absorção é um pouco não tão boa, só que quando a gente está falando de álcool junto, quando a gente está falando de vinho, por exemplo, a gente está falando de enfiar álcool para dentro. E a gente já está falando aí sobre sobrecarga hepática, sobrecarga vascular, alteração em monoaminoxidase, aí a gente já está indo longe, tá? Aí já estamos falando de outras coisas. Resveratrol, propriamente dito, uva, tá? E antocianinas. Antocianina nos outros alimentos que vocês falaram, que seriam das frutas... Não, que clenbuterol, pelo amor de Deus. Não venha com essa. Ontem mesmo eu falei pro cara parar de usar. Claro que não. Você é louco, mano? Claro que não, velho. Pra que você vai usar isso? Faz dieta, pô. Claro. Tá? Então, o que acontece? As antocianinas são compostos bioativos também, não são puramente antioxidantes. Resveratrol é um tipo de antioxidante potente, um composto bioativo potente, tá? Para cavalo. não recomendo, só para cavalo mesmo. Tá? Então, antocianinas, no geral, e resveratrol são compostos bioativos super potentes, com um poder antioxidante super potente, tá? E, cara, basicamente, eles modulam liberação daquelas... Lembra que eu falei para vocês, citocina inflamatória? Que é quando o teu corpo começa a liberar algumas citocinas inflamatórias onde você está inflamado. Então, você está com o intestino inflamado. O teu corpo vai lá e vai liberar alguns compostos para desinflamar o intestino. Só que essa via inflamatória, ela vai te deixando inflamado todos os dias. Então, você tem um local que vive inflamado, você tem uma endometriose, você tem uma síndrome do intestino irritável, consequentemente, o teu corpo vai acionar algumas vias para tentar impedir aquela inflamação. E isso, a longo prazo, gera uma inflamação crônica, com uma liberação dessa citocina inflamatória todos os dias um pouquinho. Sabe aquela mulher que diz, Vinícius, chega na consulta, a mulher fala, Vinícius, eu estou inflamada. Eu tomo um copo de água e eu estou inchada. Você provavelmente, mulher principalmente, já conheceu uma mulher que fala isso. Eu tomo um copo de água e vivo inflamada.
Ou você mesmo, a mulher, né, que tá escutando aí, também já passou por isso. Uma época da sua vida, principalmente TPM, numa menstruação muito forte, tomar um copo d'água e ficar inchada. Né? Como é que pode teu estômago, teu intestino, estufar com um copo de água? Não é a água, obviamente que não é a água. É exatamente a inflamação crônica de baixo grau. Então, mulheres inflamadas, mulheres com endometriose, mulheres em TPMs muito fortes, muito violentas, aquelas TPMs que deixam ela louca tomando remédio, vão viver com inflamação de baixo grau. E as antocianinas e o resveratrol, frutas vermelhas e roxas, principalmente uva, morango, amora, framboesa, mirtilho, açaí, o bom e velho açaí, tá? Eles sim vão liberar antocianinas que vão modular a inflamação. Quando a gente fala de cuidar da imunidade, quando a gente fala de cuidar da inflamação, a gente não está necessariamente falando sobre subir e baixar. A gente está falando sobre modular. O que é modular, Vinícius? O que esses alimentos anti-inflamatórios no geral fazem? Geralmente eles modulam a inflamação. Tá? Então eles modulam. O que é modular a inflamação? É fazer com que a inflamação chegue até certo ponto e que a liberação de citocina anti-inflamatória chegue até certo ponto. Em que esse processo seja um processo mais facilitado, que esse processo seja mais eficaz. É igual você fazer uma documentação muito pesada. Você vai se divorciar e você vai tentar fazer sozinha a documentação de divórcio. Você não vai conseguir e você vai bater cabeça e você vai ficar anos, meses atrás da papelada, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai contratar um advogado, é ou não é? Vai contratar um advogado, vai contratar um despachante, correto? O que ele vai fazer? Ele vai facilitar o seu processo. Mais ou menos a mesma coisa. As antocianinas, o resveratrol, todos os compostos bioativos e antioxidantes que a gente está falando hoje, que tem poder anti-inflamatório, eles vão facilitar o seu processo de desinflamação. É isso. É basicamente isso. Então a gente tem vias inflamatórias, que eu não vou entrar no caso aqui. A gente tem citocinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa, né, e por aí vai. Não vem ao caso quais são. O que vem ao caso vocês saberem, quem está me escutando aqui, a não ser a bioquímica ali, que daí ela sabe tudo isso de cor salteado, né? Mas quem está escutando aqui e não é bioquímico, farmacêutico, médico e nada disso, precisa entender que esses alimentos falados hoje modulam as vias inflamatórias. É isso que vocês têm que entender. Quanto mais antioxidante é melhor? Não. Não é quanto mais antioxidante é melhor. Antioxidante, no caso certo, no contexto certo, vai te ajudar, tá? Basicamente isso. Próximo alimento. Qual que é o próximo alimento? Quem quer falar? Próximo alimento. Falamos 3 alimentos já. Frutas roxas e vermelhas. Azeite de oliva, principalmente abacate, etc. Mas principalmente azeite de oliva também, mas não vou falar sobre ele hoje, Hugo. Mas tá certíssimo também. Gengibre não está nada errado. Falamos azeite de oliva, ômega 3, peixe gordo e etc. Frutas roxas e vermelhas, principalmente resveratrol e morangos, framboesas, amoras. Próximo alimento, tem mais 2 aqui que até eu tinha esquecido um deles. Próximo alimento, alguém vai chutar? Não. Alguém vai chutar? Todo mundo usa quase. Todo mundo usa. Não. Quaê! É isso aí. Mas principalmente Brocofanus brassica é o nome. Tá? Brócolis e couve-flor, tá? Principalmente os crucíferos, as crucíferas. A gente usa isso muito no autismo, né? Para quem não sabe, eu sou autista, mesmo não sei como eu consigo falar com vocês aqui, mas é algo que eu acabei desenvolvendo, né? Na minha fase adulta. Eu atendo na AMA, né? Associação de Pais e Amigos dos Autistas, e lá na criançada autista a gente busca desinflamação cerebral, tá? Então, para quem tem filho autista, para quem conhece autista, crianças autistas no geral, a gente busca, principalmente por conta da seletividade alimentar, a gente busca desinflamar o cérebro da criança, porque, consequentemente, o cérebro vai funcionar melhor. A barreira hematoencefálica vai funcionar como uma barreira. E quando o teu cérebro está inflamado, com inflamação de baixo grau, pois é, Bia, não sabia? Sim, agora eu tô parado. Esse ano agora eu não atendi nada lá na AMA, mas eu tenho livro sobre tratamento autista, tudo. Esse livro eu reverto 100%, cara. Eu não ganho um centavo com o livro. O livro, toda a verba da venda do livro é direcionada direto para eles, nem passa por mim. Vende o livro e vai direto o dinheiro para eles. Eu não sei nem quanto vendeu, é deles. Eu fiz o livro e dei para eles.
Então, quando eu atendo lá, nas palestras que eu faço para lá, quando eu vou conversar com o povo, a gente fala na seletividade alimentar do autista, né? Então, assim, gente, para quem tem filho autista, para quem, né, conhece criança autista, ou para quem é autista, a gente tem um sobrinho autista. Eu vou falar para minha cunhada, ela é muito cuidadosa. Manda entrar no meu Insta lá, pô. Ou aqui, né, no TikTok, tá? Manda entrar aí nas minhas redes que eu passo o link do livro lá para ela dar uma olhada. Tá? Então, assim, quando a gente fala com essas crianças, com as mães das crianças, na verdade, a mãe sempre fala a mesma coisa: meu filho é seletivo. Pô, eu tenho seletividade, mas eu não sou fresca. Que o meu pai mandava eu comer o que tinha na mesa, pô. Né? Tá aí, come, velho. Não tinha essa de não comer. Então tem semanas aí que realmente, tipo, eu tô algumas semanas sem conseguir comer alguns alimentos e daqui a pouco eu vou conseguir comer. E isso passa. A seletividade do autista, ela alterna conforme o estado dele. Mas uma das coisas que eu sempre peço, é o que acho que o Hugo que acertou ali, que é exatamente brócolis, couve-flor, tá? As crucíferas, por conta do Brocofano brassica, tá? Eu tinha até esquecido o nome dele, Brocofano brassica, mas tem um outro nome que esse eu esqueci. Você vai ter que colar aqui porque eu não vou conseguir lembrar. Brocofano brassica, que é sulforafano, exatamente isso, tá? Então a gente tem um composto bioativo no brócolis, no couve-flor, na Brocofano brassica, que se chama sulforafano, tá? E o que ele faz, cara? Ele ativa enzima antioxidante. Então, quando você está falando do cérebro de um autista, por exemplo, você está falando de um cérebro inflamado. Aquela pessoa que tem dor de cabeça todo dia, aquele cara que come açúcar todo dia, vive com dor de cabeça. Tá? Você pode ser uma pessoa dessa, teu marido pode ser uma pessoa dessa, tua esposa pode ser uma pessoa dessa. Né? Cara, o cara só come açúcar, não come carne, se alimenta mal, vive estressado. O cara vive com brain fog, assim, vive com cinza, tudo cinza. Não consegue pensar direito, esquece onde que está a chave. Aquela pessoa, meu Deus, não sei nem onde que eu botei a chave. Botei na mesa e cadê a chave? Eu tinha um compromisso e eu esqueci do compromisso. Não consegue estudar, não consegue se concentrar. Geralmente essa pessoa está com um nível de inflamação cerebral, tá? Ó, toda semana eu tenho dor de cabeça. Mas Ana, tu é minha paciente, não é? Ou vai ser? Se tu vai ser minha paciente, eu vou resolver isso aí. Tá, Ana? Eu acho que é você, né? Enfim. Faço isso, não sou autista, devo me preocupar? Mas você, Bia, né? Ah, então, Ana, mas eu vou dar jeito, tá? Na sua dor de cabeça. Mas começa por aí, tá? Você vai notar que a primeira abordagem minha, ela é sempre anti-inflamatória. Sempre anti-inflamatória. A primeira pegada da minha dieta, a outra Bia sabe ali, ela é paciente minha, né? Ela sabe que a primeira pegada é anti-inflamatória. Por quê? Quando a gente tem inflamação de baixo grau cerebral, tá? Você tá com o corpo inflamado, beleza? Não tô falando de inflamação aguda, pelo amor de Deus. Gente, vocês não podem esquecer, porque senão vocês saem falando aqui que o cara é charlatão. Inflamação aguda é necessária. Se você se corta, você faz uma cirurgia, você treina. A inflamação aguda, ela é adaptativa e necessária. Você precisa da inflamação aguda para viver. Senão você não vive. Ponto. O que a gente está falando aqui na semana da inflamação não é inflamação aguda. É inflamação crônica de baixo grau, tá? Então, tá, tu é amiga da Bia. Oh, perdão. É que é tanta Ana, eu devo atender umas 15 Ana. Perdão, é 200 pacientes, é muita gente. Gente, que tá olhando aqui, tá pensando, esse cara é charlatão, tá falando de inflamação. Inflamação aguda é inflamação necessária e adaptativa à vida. Eu não estou aqui falando de não inflamar. Você precisa inflamar, senão você morre. Acabou. Não tem mais o que falar. Agora, o que a gente está falando aqui é sobre combater inflamação crônica de baixo grau. E os alimentos que eu estou falando hoje na live, 5 alimentos anti-inflamatórios, eles são para combater inflamação crônica de baixo grau. Principalmente quando a gente fala de intestino, útero, endometriose, adenomiose, TPMs muito pesadas e cerebral, tá? Então, quando o nosso cérebro está inflamado, ele tem uma barreira que ele não deixa passar alguns metabólitos ali. Então, o teu cérebro ele é protegido por uma barreira hematoencefálica. Então, tem várias coisas que você se alimenta, tem vários compostos extremamente tóxicos que essa barreira não deixa passar. Então, o seu cérebro não é afetado por conta dessa barreira. Quando você tem uma desbiose muito forte, quando você tem uma inflamação de baixo grau, tipo uma inflamação sistêmica de baixo grau, recorrente, mesmo que não seja no cérebro, tá? Então, assim, você tem uma inflamação no intestino de baixo grau.
essa inflamação vai gerar uma inflamação cerebral. E essa inflamação cerebral vai gerar uma perda de eficiência na barreira hematoencefálica. E, consequentemente, o seu cérebro vai ser atingido por coisas que ele não era antes. Vamos utilizar aqui um carro blindado. Você tem um carro não blindado e você tem um carro blindado do lado. Se você der tiro no blindado e der tiro no não blindado, quem que vai morrer dentro? Quem que vai se ferrar dentro? O carro não blindado, porque ele vai tomar tiro e o tiro vai atravessar. O carro blindado pode até ser que passe o tiro, mas vai durar mais tempo. Tô certo? Tô errado. Barreira hematoencefálica é isso, tá? A grosso modo, obviamente. Jejum intermitente, Caio, eu vou falar sobre isso, cara. Vai ser no sábado, velho. Então, ó, pergunta do Caio. Eu vou fixar aqui, Caio. Pera aí. Fixar. Caio, fixei o teu comentário rapidinho aqui, ó. Pergunta do Caio. Benefícios do jejum. Sim, existem. Chama-se autofagia, reciclagem do corpo. Sábado eu vou falar sobre jejum. É uma estratégia que eu uso em consultório direto. Eu uso pra mim. Ontem eu fui treinar perna com 18 horas de jejum com 110 quilos. Necessário para minha vida, eu me sinto bem. Chá verde ajuda a desinflamar? Sim! Cara, eu vou falar sobre suplementos amanhã. Eli, amanhã, ó, gente, vamos lá. Ontem eu falei de alimentos inflamatórios. Hoje, alimentos anti-inflamatórios. Amanhã, suplementos anti-inflamatórios. E no sábado, provavelmente jejum, tá? Então, sim, o chá verde eu vou colocar como epigalocatequina galato, tá? Então eu não vou usar o chá verde como um alimento. Eu vou usar ele amanhã como o antioxidante mais poderoso que a gente tem acesso, que é o antioxidante do chá verde. Tomem chá verde. Meu Deus, se eu posso falar algo para vocês levarem hoje, toda essa coisa que eu falei hoje. Tomem chá verde. O chá verde tem um antioxidante poderosíssimo chamado epigalocatequina galato, EGCG, epigalocatequina galato, tá? É um antioxidante poderosíssimo, numa escala de antioxidantes que a gente utiliza na farmácia. Ele é extremamente poderoso e ele ajuda muito a desinflamar. Ele é um dos poucos antioxidantes seguros que a gente usa em oncologia. Tá? Eu faço pós-graduação, inclusive, de hematologia e oncologia, que é o que eu gosto. Né? E na oncologia ele é um dos poucos antioxidantes liberados que a gente consegue utilizar no câncer, no paciente oncológico. É sensacional. Epigalocatequina galato reduz o dano renal, ele aumenta a filtração renal em 300% em cerca de 90 dias. Cara, epigalocatequina galato, o antioxidante do chá verde é surreal para inflamação. Não existe algo melhor. Amanhã ele vai ser o tema principal dos suplementos. Será que horas a live a respeito do jejum? Mesmo horário? Todos os dias. Bia, escreve para mim, Bia Brigitte, tá? A minha esposa aí. Coloca aí, escreve assim, ó. Lives todos os dias às 19 horas. Deixa eu fixar isso aqui, tá? Todo dia, Caio. Todos os dias, segunda a segunda. Me segue, velho, ó. Não, tem quantidade, Ana. Já vou falar sobre. Deixa amanhã. Entra amanhã, Ana. Amanhã eu vou falar sobre quantidade, tá? Do chá verde, tá? Então é o seguinte. Galera que tá me ouvindo aí, que tá passando aí, não quer perder as informações, não quer perder as lives, me segue, porque eu deixo o evento fixado. Tá? Isso, eu vou deixar o evento fixado, tá, Caio? Aí é todo dia às 7 da noite, mas vai te avisar. Então segue, tá? Cara, eu posso falar na semana que vem, Hugo. Semana que vem eu posso tentar falar sobre, tá? Então assim, gente, me segue, porque eu deixo fixado os eventos. E aí, consequentemente, vai avisar vocês do horário da live, aí vocês não esquecem, tá? Amanhã, 5 suplementos anti-inflamatórios. E amanhã, sim, eu vou falar sobre doses legais, doses interessantes, tá? E hoje, daqui a pouquinho, para quem ficar na finaleira, daqui a uns 5, 6 minutos, eu vou falar sobre quantidade dos alimentos. Alemão da Caravan, quase isso, né, mano? Mas não, só que não. Eu não tenho dinheiro dele, infelizmente. E eu vou falar sobre a quantidade necessária mínima sobre esses 5 alimentos. Daqui a pouquinho, tá? Na finaleira eu já vou falar. Então, assim, gente, quando a gente está falando de inflamação cerebral, consequentemente da barreira hematoencefálica, a gente busca desinflamar o cérebro exatamente para o seu cérebro funcionar melhor. E para a barreira hematoencefálica... Eu sei, eu vou ficar mais uns minutos, Bia. Para a barreira hematoencefálica funcionar melhor e o seu cérebro não ser atingido, para o seu cérebro voltar a ser blindado, igual a gente usou a analogia do carro blindado e carro não blindado, tá?
E voltando ao alimento, que a gente falou de brássicas, né? A gente falou de brocofanas brássicas, que seria couve-flor e brócolis. A gente está falando exatamente sobre essa via, tá? Então, exatamente sobre a via inflamatória, NF-kappa-beta, tá? E a gente consegue, com o brócolis, com as brássicas, brócolis e couve-flor, a gente consegue fazer com que o genes corporal, ele aumente o poder antioxidante via glutationa. Meu Deus, isso é muito chato e muito nerd. Basicamente, a gente tem um antioxidante que é o antioxidante mais abundante do corpo, tá? Ele se chama glutationa. É o antioxidante que quando você está doente, ele é utilizado. Quando você pega uma gripe, ele é utilizado. Vocês lembram quando tinha Covid, bastante gente com Covid e tal, vocês escutavam para tomar N-acetilcisteína na farmácia, aquele sachêzinho 600mg? N-acetilcisteína na farmácia, 600mg, é o que aumenta a glutationa no seu corpo. E as brássicas, o brócolis e a couve-flor, é exatamente o que ativa o uso da glutationa. Por isso que o brócolis, as brássicas, couve-flor e brócolis, são considerados alimentos anti-inflamatórios, porque eles conseguem direcionar a glutationa para proteger o corpo de vocês. Então, olha só o que eu fiz nos alimentos. Eu selecionei alguns alimentos que não se contrapõem, né? Eu selecionei alguns alimentos que se ajudam entre eles. Então, eu selecionei uma gordura, ômega 3. Eu selecionei compostos bioativos com grande poder antioxidante, resveratrol e antocianinas, frutas vermelhas e frutas roxas. Eu utilizei azeite de oliva, tá, que tem polifenóis. E agora eu utilizei o que ativa isso tudo, que é exatamente brócolis e couve-flor, brocofanas brássicas. Então vamos lembrar os alimentos? Tem mais um ainda que eu vou finalizar com ele agora, e aí eu vou falar de quantidade, tá? Vamos lembrar os alimentos para quem está aqui até agora? Azeite de oliva, ômega 3, azeite de oliva, abacate, mas principalmente azeite de oliva, ômega 3, antocianinas e resveratrol, fruta vermelha e roxa, e brássicas, couve-flor e brócolis. E o último alimento, tá faltando as fibras. Oi? Meu Deus, que fibra? Não, alimento anti-inflamatório, não vamos falar de fibra, pelo amor de Deus. Não vou falar de fibra hoje. Que isso? Não, vamos falar só do alimento mesmo. E, por último, a gente vai falar do alho, tá? Chá de alho, alho na comida. Se você é meu paciente, as Bias que são minhas pacientes aí, as pessoas que são minhas pacientes estão aqui agora, sabem que eu peço para utilizar 2 alimentos sempre. Bia Andrade, tu que é a nerd aqui, que lê tudo que eu te passo. Quais os 2 principais alimentos que eu peço para usar? Alho e... Use à vontade, que eu peço para vocês falarem. Use à vontade. Alho e... Vê se você vai lembrar. Não vai lembrar. Ou não tá ouvindo. Cebola. É isso aí. Exatamente. Alho e cebola. A Bia é nerd, velho. Ela lê cada linha que eu mando. Muito bom. Eu gosto de paciente assim. Alho e cebola. Gente, quando a gente fala do alho, a gente está falando da alicina. Deixa eu ver quanto tempo aqui. A gente está falando da alicina, tá? Então, como é que você... O que a alicina faz? A alicina, ela basicamente tem ela reduz a via inflamatória. Então, a alicina age reduzindo, não reduzindo a inflamação, mas reduzindo a sinalização da inflamação. Basicamente isso daí, tá? Então, o que a alicina faz? Quando o teu corpo está mandando inflamar um local, aquele local que só inflama, você toma anti-inflamatório, ele desinflama, ele volta a inflamar. Existe uma via do teu corpo que manda aquele lugar inflamar porque ele está lesionado. E o alho, a alicina do alho, ela diminui a sinalização daquela via. Chama-se NF-kappa-beta, uma das sinalizações que acontece, tá? E ela reduz a sinalização de inflamação daquele local. Ponto. Vinícius, dá uma pincelada que fazer para chegar na consulta. Como é que é? Para o que não fazer, mas eu tô fazendo, eu tô te dizendo, cara. Ué, a alimentação anti-inflamatória, tomar chá verde, não tomar álcool, é isso, mas é isso aí. É o que eu tô falando agora, tomar ômega 3, comer ômega 3, tomar azeite de oliva, eu tô te falando, é só fazer o que eu tô falando, aí vai dar certo. É exatamente isso aqui, tá? O alho, como é que vocês vão extrair a grandiosa alicina do alho? Não é triturar o alho, não é alho micronizado, é alho esmagado, né?
Então, a melhor forma de extrair a lisina é esmagar o óleo. Aquela coisa de você virar a faca, né? O alho está aqui, você vira a faca e empurra a faca. Essa forma ali é a melhor forma de extrair a lisina. Então, antes de fritar, antes de cozinhar, antes de fazer qualquer coisa, você esmaga o alho, tá? A lisina chega a ser 5 vezes, né? 500% mais alta do que você cortar o alho. Então, a liberação da lisina faz muito sentido. Assim como quando a gente fala de resveratrol, né, que a gente fala da uva, a gente fala de tomar vinho, né? Não é necessário vinho, é melhor, tem um conteúdo maior de resveratrol, tá? Então, gente, quantidade, tá? Anota aí. Vou falar devagar a quantidade de cada alimento desses que a gente conversou hoje, anti-inflamatórios. Quem chegou no final pegou o ouro, tá? Que horas come o alho? Cara, qualquer horário. Almoço, janta. Não esquece que ele afina o sangue, né? Afina bastante o sangue. Então, cuidado, né? Você toma algum medicamento, toma asa infantil, toma alguma coisa, né? Toma cuidado com excesso. Mas não é excesso que a gente precisa no dia a dia. A live terminará, mas eu quero continuar. Pera aí, gente, que tá me cortando aqui. Tá dizendo que minha live vai terminar. Ô, louco, vai terminar sozinho aqui. E eu não quero que termine. Beleza, rapidamente. Vamos lá que a live vai terminar sozinho. Alho. 2 a 3 dentes esmagados de alho por dia. Azeite de oliva. 1 colher de sopa, mais ou menos 10 ml de azeite de oliva por dia. Ômega 3, DHA e EPA, tá? Como que a gente vê o quanto de ômega 3 utilizar? Não é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas de ômega 3. Não, é DHA e EPA. Entre 250 e 500, a proporção 1 para 2. 250 de EPA, 500 de DHA, tá? Uvas antocianinas, frutas vermelhas e roxas, cerca de 100 a 200 gramas por dia. Quem é paciente meu sabe, tá? Sabe. E brócolis e couve-flor, entre 100 a 200 gramas, se não tiver nenhum problema tireoidiano. Se tiver problema tireoidiano, aí a gente precisa ver, né, o caso, cada caso, se toma T4, se não toma, se tem tireoidite, se tem Hashimoto, o que que tem, tá? Então, se não tiver problema tireoidiano, entre 100 a 200 gramas de brócolis ou couve-flor. As quantidades são essas, vamos lá, 100 a 200 gramas de brócolis ou couve-flor, 500 para 250 EPA para DHA do ômega 3, não importa se é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, tanto faz, 100 a 200 gramas de frutas roxas e vermelhas por dia, 1 colher de sopa de azeite de oliva por dia, e qual que faltou? Qual que faltou? Meu Deus, faltou um, alho. 2 a 3 dentes de alho esmagados por dia na comida, tá? As quantidades básicas são essas. Beleza? Então é isso, meus senhores. Quem quiser me segue, porque todos os dias vai apitar para vocês aí quando vai ter a próxima live. A live de amanhã vai todos os dias das 7 às 8 da noite. Quem quiser consultoria, clica no link da bio, né? Eu sou farmacêutico, biomédico, nutricionista, terapeuta integrativo, tá? E as minhas especializações são principalmente em fitoterapia, nutrição funcional, nutrição esportiva, tá? Para quem quiser alguma informação a respeito do trabalho, é só clicar no link da bio. E amanhã, para quem se interessou pelo assunto, ou para quem quer suplementar em vez de comer, uma hora eu posso falar sobre a quinoa. Cara, eu posso falar no meio dos assuntos aqui. Um dia só sobre quinoa não dá. Mas eu posso falar sobre quinoa sim, com certeza. Com certeza, só tem que me lembrar daí, Bia, porque é muito assunto para eu lembrar, mas me lembra que eu falo, tá? Então amanhã, 7 às 8 da noite, mais uma live. Só que amanhã os 5 suplementos anti-inflamatórios. Então amanhã não é alimento. Amanhã 5 suplementos anti-inflamatórios. Tá bom, minha gente? Então é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela participação da Eli, da Bia, do Hugo, do Andy, da Ana, enfim. O Emerson, se eu esqueci mais alguém, perdão, tá? Obrigado pela participação de todos. Mandem para os seus amigos que querem entrar na nutrição, que gostam de nutrição. Beleza? Obrigado, Eli. Obrigado a todo mundo. Valeu, uma boa noite. Amanhã, 7 horas da noite, estamos aqui. Amanhã vai ser um pouco menos nerd. Amanhã eu vou falar um pouco mais de doses. Vai ser bem interessante, tá? Porque é suplementação, fitoterapia. Então, se a gente for muito longe, amanhã ninguém vai ver. Então, a gente vai falar basicamente assim, como funciona, quanto tomar. Quanto funciona, quando tomar e quando tomar. Tá bom? Beleza? Valeu. Um abraço, até amanhã.